muito bem-vindos e bem-vindas a mais um PSEG About. Vocês sabem que por aqui a gente sempre procura trazer todas as novidades, os lançamentos de todo o universo PSEG. Já digo, né, de passagem, que não é um universo pequeno. Por aqui a gente tem um leque enorme de produtos, de serviços e também vários deles, né, como vocês já sabem, voltados à educação. Um deles é o MBA Hospesal, que você está tendo aula agora, que você acompanha aí semanalmente o PSEG About. E para facilitar o seu dia a dia, eu sei que a gente já comentou por aqui sobre o aplicativo Move, mas de fato o Move ele foi criado pela inteligência aqui do PSEG, né, em tecnologias, para atender aí as demandas de vocês. Então todas as solicitações, sabe aqueles questionários que vocês preenchem de vez em quando aí, falando o que poderia melhorar, o que já tá bom, aonde vocês querem umas mudanças? Foi exatamente aí que o Move foi criado. O Move é um aplicativo que ele vem para facilitar a sua aula. Por meio dele você pode acompanhar as aulas, fazer as provas e agora, como lançamento, mexer em toda a parte financeira. Então, emitir boleto, verificar se foi pago. É só baixar, tanto no iOS quanto no Android. Os links estão aqui na tela e aproveitar aí para assistir sua aula. Para quem gosta de espelhar na televisão, é uma ótima saída, viu? Você baixa o aplicativo aqui no celular, espelha na televisão e ainda consegue ter acesso pelo site pelo celular. Então, é muito mais fácil, muito mais prático para dinamizar ainda mais o seu acesso ao MBA Hospesal. E por falar nos diferenciais do MBA Hospesal, que destaco para vocês também o Blog Next. E eu sei que a gente sempre fala dele por aqui, mas é muito bom relembrar, porque semanalmente vocês encontram matérias novas por lá. E é claro, né, sempre aqui dentro do nosso universo do MBA Hospesal, que as meninas de conteúdo dão show, trazendo sempre novas perspectivas e tendências de todos os cursos aqui do MBA. E para esse momento que a gente abre as portas novamente para as inscrições do primeiro semestre de 2021, é importante saber como escolher a sua pós-graduação, né? Quais são os quesitos ali para escolher melhor. Eu sei que se vocês estão aqui, vocês já sabem como escolher, já fizeram a melhor escolha, mas se por acaso tem algum amigo, alguém do trabalho aí que está nesse momento de se definir, né? De saber a melhor instituição, o melhor curso, já tem a dica que é por aqui, mas mandem essa matéria também do Blog Next, que as inscrições já estão abertas aí para o primeiro semestre. E claro, se você quiser já fazer um segundo curso, ou quem está fazendo um segundo fazer um terceiro curso, sejam muito bem-vindos novamente. O QR Code da matéria está aqui na tela. Bom, a gente já está em casa, né, há bastante tempo, há quase um ano aí, já passamos um pouco do processo de adaptação do home office, já virou parte da rotina. Lá no começo da pandemia, eu sei que teve muita gente, eu me incluo nessa lista, fazendo algumas comprinhas online para aliviar o estresse, ou algumas necessidades que a gente não ficava tanto tempo em casa, não percebia, né, que precisava. Mas sabia que isso é uma tendência de consumo? Essa compra por impulso, ela gera aí ela vem, aliás, de alguns fatores da nossa vida. Então, se você se interessa por esse assunto, eu te convido a acessar a matéria do blog Solution dessa semana. Hoje a gente falou bastante do MBA Hospesal aqui. Para finalizar aqui,
eu queria que vocês acompanhassem a entrevista que a Lívia fez com o Mário, que é o nosso ex-aluno, né? Aqui do ex não, porque não tem ex-aluno por aqui. Vocês são para sempre os nossos alunos, são sempre muito bem-vindos. Então, ele é aluno de marketing, mas já completou aí o trajeto dele no MBA Ospezalc com a apresentação da monografia. Inclusive, a monografia dele ganhou o prêmio de melhor monografia de marketing. Então, para quem já está no processo, é muito importante acompanhar para pegar umas dicas. E quem ainda não está, né? A gente sabe que é inevitável que esse momento vai chegar. Então acompanhem e não fiquem nervosos, viu? É muito importante aí que esse momento vocês estejam calmos, tanto para escrever toda a monografia, como também para apresentá-la. Acompanhem aí. Olá, e o nosso convidado de hoje é o Mário, formando da turma de marketing e, claro, vencedor do prêmio de melhor monografia. Mário, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de participar. Eu assisti tantas vezes o antigo Câmera PSEG e estar agora nessa nova versão, para mim, é uma honra. Que bom, a gente fica muito feliz. Mário, para a gente começar então, eu já quero saber como foi o processo aí, né, da sua monografia. Desde a escolha do tema, a organização do seu tempo, até a entrega final do trabalho. Bom, na verdade, eu tive uns 3 ou 4 temas, acho que quase todo mundo passa por isso, né, de ter algumas dúvidas com relação a qual tema usar. E a princípio eu ia fazer um estudo de caso, uma proposta de uma solução para a empresa na qual eu estava trabalhando, porque era uma empresa multinacional e tinha algumas coisas que eu estava lendo a esse respeito, e quando eu passei pela aula de marketing internacional, pensando em comércio exterior, tinha bastante coisa que eu achei que podia ser bacana, e eu já comecei a me pesquisar indo para esse caminho. Até que chegou o momento que eu pedi demissão dessa empresa, eu tive uma outra proposta, e aí eu tive que começar a correr atrás de outros temas. Eu queria fazer alguma coisa relacionada à temática nerd, geek. Já que eu ia sair do corporativo, ia sair da empresa na qual eu estava trabalhando, eu quis ir para uma coisa que fosse 100% do meu campo, das coisas que me agradam, ou de algo que eu quisesse futuramente poder trabalhar com. E aí esse foi o motivo pelo qual, dentre algumas opções, eu acabei optando por essa, que eu consegui juntar um tema que era da minha graduação, que tinha a ver com linguagem, que tinha a ver com... Na verdade, na minha graduação eu falei sobre teoria de tradução, mas que eu consegui juntar lá da minha graduação em letras e falar um pouco sobre linguagem, até um pouco sobre linguística, trazendo para o nosso ambiente de marketing. E aí, nesse processo aí, depois de escolher o tema, a gente sabe que geralmente aí a rotina é muito corrida, né? Trabalhando o dia todo, aí chega em casa à noite, putz, tem que ir lá fazer minha monografia. Como foi para você essa organização do tempo? A princípio foi o caos, como eu acho que é para a maioria das pessoas, mas eu dei bastante sorte de conseguir aproveitar bastante coisa que eu já havia pesquisado anteriormente para outros trabalhos, até para o meu trabalho convencional mesmo, não só para a parte acadêmica, e deu para encaixar. O grande barato é que a pesquisa que eu fiz, ela envolvia sites de cultura geek, sites de cultura nerd. Então, já fazia parte do meu dia a dia, por exemplo, ouvir os podcasts. Então, eu comecei a fazer muitas anotações em cima disso. E eu dei uma outra sorte muito bacana, que foi de ter uma orientadora que pegou muito no meu pé e me estimulou muito a começar a escrever logo do começo. Bem, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar. Você comentou que chegou a participar de uma edição presencial do Sim, né? Acompanhou ali as salinhas de defesa, toda aquela correria, cheio de gente. A gente está morrendo de saudade de um evento presencial. E aí, quando chegou a sua vez, teve que ser apresentação online, né? Como que foi a sua apresentação? Como foi a experiência para você? Principalmente aí, sabendo que você teve, né, um pouquinho do que era o presencial e aí foi para online, enfim, conta pra gente. Sim, eu fiquei nessa expectativa da defesa ali, né, nas salinhas e tudo mais, porque eu participei do Sim de 2018, do mês de 2018, e foi muito bacana participar do evento, ver as exposições que tiveram das empresas que tinham lá. E aí eu já estava até com a caravana da Zona Leste pronta ali para ir para o evento, a gente já tinha reservado hotel no Booking, já estava com a minha família aí, a gente estava com tudo certo para ir, quando as coisas mudaram. E aí a gente fica um pouco apreensivo, mas eu vou confessar que foi até um pouquinho mais calmo do que eu imaginava.
porque ali, para quem já viu o evento, né, você falou que estão com saudade do evento, tinha uma fila e tinha os horários para fazer, e é uma coisa mais industrial, e vem os curiosos, como eu era um deles, para assistir, pelo menos ver pela janelinha ali, e apesar de ser um clima muito bacana para quem está assistindo, eu imagino que para quem foi fazer a defesa devia ser bem tenso. E quando chegou a minha vez, a gente fez no online, e no online foi bem gostoso, assim, porque eu estava na minha casa, tomando uma aguinha gelada, e, né, enfim, foi um pouco mais confortável, mas o medo era muito grande, inclusive o medo de acabar, falhar a energia, falhar a internet na hora. Sei lá, todas essas coisas passam pela sua cabeça. Mas foi bem bacana. E se eu tiver um pouquinho mais de espaço para falar sobre a experiência, foi muito legal, eu dei uma sorte, mais uma das sortes que eu dei, de ter o professor Luciano Mendes na minha banca avaliando a minha monografia. E ali mesmo, naquela experiência que eu tive, ele me convidou para ser orientando dele no mestrado. Bom, então, se você vai estar aqui no Exalc, quem sabe num evento, sim, presencial, a gente se encontra novamente, né? A gente espera. Mário, então, aproveitando aí, né, você contou que a sua experiência com a defesa foi muito boa, e como foi a experiência, a sensação ao saber que você tinha ganhado o prêmio aí de melhor TCC? Você estava esperando por isso? Na verdade, eu nem lembrava mais que o prêmio existia. O meu maior medo era de não ter sido aprovado. Eu fiquei bem surpreso quando, no momento da defesa, falaram que eu recebia a nota máxima. Eu fiquei bastante emocionado na hora. Assim, foi bem inesperado. Eu estava torcendo para passar, não esperava que fosse ter nota máxima. E aí, daí para frente, para mim já era vitória. E aí eu entrei nesse processo do mestrado também, e aí eu comecei a focar em outras coisas, e de repente eu tenho um grupo de WhatsApp, tenho 2 grupos de WhatsApp dos alunos, né, da minha turma, e começou a chegar um monte de notificação, e o pessoal falando, peraí, o que está acontecendo, cara? E foi uma surpresa e foi muito legal, né? Aí foi mais uma comemoração de ter passado o processo que aconteceu do mestrado e receber a melhor monografia, né? A menção lá de melhor monografia de 2020. Foi assim, foi a cereja do bolo para mim. E aí agora eu tô quebrando mais uma barreira, que é perder a timidez e dessa entrevista aqui. Então tá sendo mais uma novidade também. Mário, pra gente fechar então, eu quero que você deixe uma mensagem aí para os alunos que vão começar, né, esse processo, ou que já começaram o processo aí de fazer a monografia. Bom, tem 2 coisas que a minha orientadora falou. A primeira delas é: escolha um tema que te agrade. Vai procurar alguma coisa que você gosta de ler a respeito, porque você vai ter que ler muito. Então vale a pena procurar alguma coisa que te agrade. No meu caso, eu tive que fazer bastante pesquisa com relação aos números, a números do site, pesquisas, coisas mais analíticas relacionadas a tentar encontrar alguma coisa de faturamento, estudar sobre estudo de caso. Então, o fato de eu ter usado como corpus, como base, sites nerd, me ajudaram bastante, porque é uma coisa que me agrada muito, deixa o processo um pouco mais leve. E a outra coisa que eu falava o tempo todo é: começa a escrever, começa a produzir. Não importa. Você vai ter um monte de ideias legais, você vai pensar em um monte de temas legais, mas nenhum deles vai ser legal enquanto não estiver no papel, enquanto não estiver escrito. Então comece a escrever. Se você quiser começar a pensar pela introdução, comece a escrever. Quer começar pelo título? Comece. Mas você tem que começar de algum jeito e não adianta enrolar. Quem enrolou da minha turma, quem enrolou para começar a escrever, independentemente de ter tempo ou não, acabou se atrapalhando no final, teve que pedir para fazer a defesa no semestre seguinte e tal. Essa não deveria ser uma opção. Comece a escrever. Você vai pensar em 3, 4, 5 temas diferentes. Escolhe um e vai, porque no final você vai conseguir escrever de qualquer forma e você vai conseguir fazer alguma coisa legal. Muito bom, Mário. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho. Desejo muito sucesso na sua carreira e muito sucesso agora no mestrado aí também. Esperamos ver você aí pela Exalc. Tchau, tchau.
PSEG About essa semana fica por aqui, mas claro que vocês podem acompanhar o PSEG, todas as suas marcas nas redes sociais. Então a gente espera na plataforma Solution, espera no botão do Excel, no Economicamente, na WBGI, na Skyler, no PSEG Projetos. E não vou falar todo mundo que eu vou acabar esquecendo alguém, mas são todas as marcas aí do próprio Instituto PSEG. Então segue @ do Instituto, que lá vocês encontram todas as informações, Faculdade PSEG, todas elas, tá bom? A gente se vê em breve, semana que vem a Lívia tá por aqui.